Agora você vai ter uma aula de história. História de preservação, de restauro, com a Lilian, que é responsável por esse espaço, mas muito mais do que isso. Ela é responsável pela pesquisa sobre essa casa aqui. Na verdade, a Lilian, ela é a arquiteta da inquilina desta casa. A casa em que cedia Casa Cor, Santa Catarina, Florianópolis, no futuro, muito provavelmente, será um restaurante, a primeira hipótese. Exato. E a inquilina da casa, que alugou a casa depois para a Casa Cor montar aqui o evento, tinha já uma arquiteta, que era a Lilian. E a Lilian foi chamada porque essa casa é uma casa tombada. É isso mesmo? Fiz uma boa introdução? Muito boa. Foi isso mesmo. A casa é tombada e, com isso, ela tem restrições, né, de critérios, e nós temos que... todas as intervenções na casa têm que ser aprovadas. Então, eu acabei, por acaso, né, sendo a mediadora, né, desse fato entre os profissionais, né, com toda a sua criatividade em cima de cada espaço, dos espaços escolhidos, e essa questão dessa limitação ou delimitação por conta do tombamento, porque, sim, na realidade, nós não podemos, com as novas intervenções, apagar a essência da casa, né? Ou seja, os valores principais da casa não podem ser apagados. Isso não quer dizer que nós não possamos adequar a casa aos usos de hoje, né? Sim, que são específicos, claro, de uma sociedade que detém hoje uma série de avanços. Sim. Mas nós temos que respeitar os elementos que foram concebidos, criados e inspirados numa arquitetura neocolonial, para que ela seja transposta para um futuro, para as próximas gerações, sim, como um livro mesmo, né? Exato. Quer dizer, a gente é um livro sem palavras, né? É um livro que está aqui, a gente pode ler nos próprios elementos arquitetônicos. Legal. Bom, antes de a gente falar um pouco da casa, eu fiquei curiosa para saber quando é que você começou a se aventurar no mundo da restauração. Porque você é uma arquiteta e já desde formada tinha interesse em trabalhar com isso. Isso também é bastante interessante, a pergunta também é muito especial, porque, por uma coincidência, que provavelmente foi costurada muito anteriormente, né, a herdeira intelectual e a herdeira dessa propriedade, a professora Sara Regina Poiares dos Reis, foi minha professora de História de Arte no curso de Arquitetura. E ela foi a primeira professora que me abriu os olhos para essa área, porque ela era uma pessoa extremamente competente e tinha uma forma muito entusiasta e interessante de falar da história da arte, e ela realmente me cativou com aquilo. E eu olhei não só para a história da arte, como para a nossa história da arte aqui, e isso, o nosso patrimônio. Sim. Então, desde que eu me formei, eu sou da primeira turma de Santa Catarina, desde que eu me formei, desde o primeiro dia de formada, eu trabalho com patrimônio. Eu já trabalhei na esfera pública há muito tempo, trabalhei na Fundação Catarinense Cultura, cheguei a ser diretora, gerente. Depois eu trabalhei no IPHAN, no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, durante 5 anos. Eu fui chefe da divisão técnica. E depois eu achei que estava no momento de que eu poderia realmente me dedicar ao meu escritório, a desenvolver o trabalho, né, dentro de todo esse arcabouço de conhecimento e de experiência, para poder me dedicar a projetos específicos como esse, por exemplo. Quer dizer, isso me ligou de volta à professora Sara. Que máximo, que enorme coincidência. É, muito interessante. Uma grande coincidência. Bom, a gente vai contar um pouco agora a história da casa, e é interessante vocês conhecerem esse morador. Quem era esse morador, que é o Oswaldo Rodrigues Cabral, é o doutor Oswaldo. O doutor Oswaldo. Ele é doutor Oswaldo por uma questão de formação como médico, ele formou-se na Universidade do Rio de Janeiro, mas muito mais reconhecido como grande pesquisador da história catarinense. Sem o doutor Oswaldo Cabral, seguramente nós não saberíamos de 80% talvez da história que nós temos acesso hoje e que explica, né, as razões da nossa existência, da nossa trajetória, né? Então, ele, apesar de médico, também exerceu a profissão de médico, mas ele se debruçou sobre os livros, tanto que é uma característica, uma peculiaridade dessa casa, que o estúdio dele é o maior cômodo da casa, ou seja, antes da sala de estar, de jantar, do próprio dormitório e tudo isso, era onde ele dedicava a vida dele e era onde ele desenvolvia as atividades principais dele, que era a pesquisa. Então, ele tinha uma biblioteca, seguramente, nas maiores bibliotecas de Santa Catarina, que ela hoje é de propriedade da sua herdeira intelectual, porque a Sara era sobrinha dele, mas herdeira intelectual porque ele não tinha filhos.
Então, ela foi a herdeira em todos os aspectos. Ela, inclusive, deu continuidade à escrita da história, né? E, com certeza, esse fator foi fundamental para que Santa Catarina seja reconhecido como é hoje, né? Além de tudo, ele ainda foi deputado, ele teve uma atuação política, ele chegou a ser prefeito da cidade por um curto período de tempo, e a casa, além de tudo, ela era palco de encontros de toda essa diversidade profissional que ele trabalhava, né? Então, ela realmente transcende ao que a gente chama do patrimônio material, né? do palpável, e ela é também um material intangível, ou seja, ela foi o espaço que abrigou uma produção cultural, intelectual das mais significativas para a cidade e para o Estado. Interessante. A gente tem outras casas no bairro similares ou da mesma época aqui nesse bairro em que a gente está no centro, né? Olha, essa casa se mantém graças também ao altruísmo e uma atitude inovadora da própria professora Sara, né, sobrinha. Sendo historiadora. Isso, mas ela fez um tomamento voluntário, né? Ela foi ao patrimônio histórico porque havia um momento que o patrimônio se preocupava muito mais com as casas mais antigas, o luso brasileiro, né, que eram os primeiros momentos, as primeiras fases de ocupação da cidade. E a fase, diríamos, do neocolonial, que já é na década de 40 para 50, ainda não estava protegida. E a Sara foi ao Instituto de Patrimônio e disse: eu quero proteger essa casa. Então, eles tombaram, foi assinado um decreto pelo prefeito, e a casa é tombada graças também a essa atitude da Sara, né? Então, por isso, até eu respondendo a tua pergunta, são raras as casas dessa época que estão preservadas em Florianópolis, né? Então, ela é um exemplar singular, praticamente único, e por isso ele tem que ser tratado como uma joia rara. Uma super joia. Aqui ao redor temos muitos prédios e temos essa joia num terreno arborizado no centro da cidade. Aqui a gente tem as referências sobre de que estilo estamos falando, né? E de que período e de que linguagem arquitetônica estamos falando. Então, nós estamos falando de uma arquitetura neocolonial que o que é um reavivamento das nossas raízes e da nossa identidade, né? A América Latina ela sofreu uma influência muito grande dos estilos europeus arquitetônicos, né? Os primeiros são todos muito inspirados, né, desde a arquitetura colonial, como se chama, né, até passando por várias manifestações do classicismo, do neoclassicismo, do historicismo, do ecletismo, até que, a um determinado momento, a América Latina se volta para si e diz assim: mas nós temos uma história. Vamos voltar à nossa história. Vamos reavivar a nossa história. E, por mais paradoxal que possa ser, foi nesse momento que se trouxe novamente os elementos das primeiras arquiteturas, da arquitetura colonial, e fizemos uma reinterpretação para uma arquitetura chamada daí de neocolonial, que teve uma influência muito grande não só no Brasil, né, que é a neocolonial, diríamos, de fundo luso, ou luso brasileira, como também na América Latina, o neocolonial hispânico, né? O México teve movimentos neocoloniais assim muito fortes, que, inclusive, essa casa, quando a gente olha a varanda, a gente percebe um pouco essa coisa da hacienda, né, da fazenda mexicana, né? Então existe essa mixagem, mas muito no sentido de valorizar a arquitetura da América Latina. Eu vou só fazer uma explicação. Essa daqui é a casa que cedia Casa Cor esse ano. Essas outras são referências, aqui também. Essas outras são referências do estilo. Exatamente. É só para mostrar como os elementos eram reproduzidos, né? Essa é uma casa em São Paulo, construída talvez um pouco antes, porque os nossos movimentos aqui são sempre um pouco tardios, né? Nós estávamos na província, mas essa é uma casa de São Paulo e essa é a Casa Oswaldo Cabral. Então, a gente pode ver que a influência é muito grande, né? Os elementos eles se reproduzem de uma forma bastante significativa e que a gente consegue, mesmo como leigo, observá-los, né? Então, aqui um pouquinho falando desse estilo de casa. Aqui você conseguiu as plantas originais e todos os desenhos da casa. Isso quer dizer, a questão documental é fundamental para quem trabalha nessa área, né? Porque às vezes, se tu não tens o documento, tu tem que inferir, tu tem que buscar às vezes outras informações, tens que tentar entender qual foi o pensamento do construtor, do proprietário, mas quando tens um projeto original, isso te dá uma condição
assim, de uma base documental de falar com muito mais segurança, né? A gente pode ver que a parte do anexo aqui ainda não tinha sido projetada. Muito provavelmente, quando ele construiu, na sequência, ele percebeu, não, eu preciso de um anexo para instalar a parte de instalação de serviços e coisas assim. Então, a gente consegue ver que a concepção original da casa era esse volume, mas que o anexo deve ter sido construído na sequência. Assim. Ele morou durante desde que a casa foi construída até o final da vida? Até o final da vida. Assim, em 78, inclusive, assim, na época que a Sara era a nossa professora. Foi quando o Dr. Oswaldo Cabral morreu. Então, a gente lembra, eu me lembro muito bem desse período, desse momento, que para ela foi um momento assim, muito triste, porque ela perdeu o mentor intelectual dela. E daí ela, com muito afinco, se dedicou ainda mais, inclusive, a lançar escritos ainda inéditos deles, livros inéditos do Dr. Oswaldo. Que fantástico. Bom, aqui tem mais o que eu achei muito interessante. Nessa pesquisa que é feita da casa, vocês vão descascando ali a parede. Tem uma técnica específica para fazer isso, né? Sim, isso a gente faz um decapamento, uma decapagem, né? E a gente vai trabalhando com todas as camadas. É uma profissional especializada, né? Uma restauradora, e ela vai fazendo isso que vai abrindo uma janela com todas as camadas pictóricas que a gente vai encontrando. E isso vai nos dando uma condição de avaliar. Quer dizer, que cor tinham as esquadrias quando a alvenaria tinha determinada cor e os elementos decorativos também. Então, com isso, nós fizemos um estudo de 2 momentos da casa e levamos a reflexões de caráter técnico e também estético, porque nós não podemos ficar no achismo ou numa decisão assim muito sem que seja baseada em elementos científicos mesmo, né? Então, nós levamos ao IPUF e nós avaliamos no momento que o primeiro momento da pintura da casa, ele não destacava a casa e ele não dava um equilíbrio e ele, de uma certa maneira, não se ligava muito bem até ao propósito da arquitetura neocolonial. Pode ter sido um equívoco, aquelas primeiras pinturas. Então, nós achamos que esse segundo momento, ele realmente passou a valorizar muito mais os elementos neocoloniais e talvez até ele tenha sido pintado muito, assim, que o primeiro momento tenha sido muito fugaz, muito breve, né? Não se tem essa informação, mas seguramente o segundo momento ele se caracteriza muito melhor dentro da tipologia arquitetônica. Olha, só para vocês entenderem, no primeiro momento a gente teve efetivamente um ocre escuro nas esquadrias, um ocre médio claro, um quase amarelo ali, isso aqui nos adornos. Nos adornos, isso. Então seria isso, mas não se sabe quanto tempo a pintura foi assim. No segundo momento já é esse tom. Já é esse tom, e esse nós temos uma fotografia original, já da década de 70, né, que é da parte do acervo da Sara, que nos confirmou, mas foi interessante porque primeiro nós fizemos as prospecções estratigráficas, que a gente chama, né, da estratigrafia. E depois a Sara nos trouxe isso. Então, fechou completamente, né? E foi baseado no somatório desses elementos que nós fomos ao órgão tombador, no caso, o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, o CEFAM, que é o Serviço de Patrimônio Histórico do município, discutimos junto com a equipe técnica e, juntamente, optamos, então, por manter o segundo momento, que era o momento que valorizava mais e que dava uma personalidade mais adequada, diríamos, à casa. Que é o que a gente tem aqui, que né? É esse aqui. Esse aqui já é todo esse segundo momento. A gente pode ver realmente, né? Eu até fiz poucas fotos do momento anterior, mas, enfim, a gente consegue ver que esse momento a gente consegue fazer uma leitura, eu acho, muito mais precisa dos elementos e a casa fala mais, como diz ali o Paul Valéry, a casa canta mais, né? Não sei se tu chegaste a ler aqui. Deixa eu ver aqui na abertura das placas, a gente tem... Isso eu gosto demais, sabe? Porque ele diz, isso é um livro do Paul Valéry, da virada do século, e é Sócrates falando com Fedro. E ele diz, diz-me, pois és tão sensível aos efeitos da arquitetura. Não reparaste, ao passear por essa cidade, que dentre os edifícios que a compõem, uns são mudos, outros falam, e outros, enfim, mais raros, cantam. E o que eu digo, então, que é, parafraseando o Paul Valéry, eu acho que a casa Oswaldo Cabral, ela canta. E, com a preservação e conservação dela, eu espero que sua música encante as atuais e as futuras gerações. Demais, Lília, arrepiei. Muito bom, muito interessante todo o projeto. Quem vem a Casa Cor Santa Catarina,
Quem vem a Casa Cor Santa Catarina pode visitar essa história, conhecer um pouco mais dessa história. Ela está contada resumidamente aqui nessa área de passagem, né, nesse corredor. Passagem, exato. E a Lilian nunca tinha feito Casa Cor, porque não é a área. É a minha primeira experiência, mas foi uma ótima experiência. E, principalmente, ter que discutir com os profissionais, né, o porquê fazer assim, o porquê não posso fazer assim, porque, no fim, eu estava, de uma certa maneira, assim, limitando em alguns aspectos, porque nós não poderíamos ultrapassar a barreira da reversibilidade da casa, ou seja, né, as intervenções elas tinham que ser reversíveis, de modo que, depois que elas sejam destacadas, a casa se mantenha íntegra. Então, foi esse limite da reversibilidade que eu discuti com os profissionais. E aprendemos todos juntos, né? Eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? Então, foi uma experiência bastante gratificante. Para mim, pelo menos, espero que para todos também. Muito bacana. Lilian, se as pessoas quiserem conhecer mais o teu trabalho, elas te procuram como? Onde é que elas te encontram? Olha, eu tenho ali, ali tem a ficha técnica no painel, né? Tem o nosso telefone e tem o nosso e-mail, né? E assim, realmente, a gente trabalha com toda a parte de restauro, com a parte de conservação preventiva, né? Nós trabalhamos muito com museus também, e também com anexos contemporâneos a ambientes históricos, porque às vezes tu precisa fazer um anexo numa casa, porque o programa do cotidiano te exige que a casa seja ampliada. E esse anexo tem que conversar de uma forma contemporânea, nunca imitando a arquitetura antiga, né? Mas ele tem que se submeter, eu digo, ele tem que se submeter de forma qualitativa, com muita qualidade, mas esse anexo, essa questão da arquitetura contemporânea com a arquitetura histórica, nós trabalhamos também. Que legal. Agora, o seu trabalho continua nessa casa, porque assim que acabar a Casa Cor, os planos da Vera, que é a inquilina original da casa, devem continuar. E nós temos ainda além disso, nós temos um plano comum que, em função da manutenção da casa, que vai ter que ser dada periodicamente, a Vera me convidou para instalar o meu escritório aqui na casa. Então, o nosso escritório vai estar instalado no subsolo. Então, nós vamos ter uma interação, espero que por bastante tempo, ainda bastante grande com essa casa, com a Vera e com a história disso tudo. Muito bom. A gente parabeniza também a professora Sara, não é? Certeza. Que, de fato, teve uma atitude super altruísta de fazer esse tombamento que hoje é um patrimônio, dessa casa. Exatamente. Muito bacana. A gente continua com o TV Casa Cor ao vivo, hoje mostrando Casa Cor Santa Catarina, a unidade aqui de Florianópolis, nesta casa do Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral, que teve todo esse estudo que está sendo contado nesse espaço da Lilian. Muito obrigada, viu, Lilian? Eu que agradeço. Muito obrigada. A gente continua com o TV Casa Cor ao vivo.